A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É um prazer estar com vocês novamente para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição 7, classe adultos, da Lições Bíblicas da CPAD. O título geral desse trimestre é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. A lição número 7 tem como título Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. O texto áureo registrado em 1 João 2,16 diz: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A verdade prática, a tentação no sentido religioso, é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Os objetivos específicos para essa lição são 1. Conceituar a tentação, 2. Explicar o processo da tentação de Jesus e 3. Elencar as tentações de Jesus. A leitura bíblica em classe em Mateus 4, 1 ao 11, é uma leitura muito interessante. Eu fiz aqui o destaque do versículo 1 e 3. Você pode aqui pausar o vídeo e fazer a leitura inteira com a sua classe, a sua sala de aula, você que é aluno, fazer a sua leitura individual, uma leitura muito rica. E aí a introdução da lição diz o seguinte: há certo paralelismo entre os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e as 40 noites em que o Senhor Jesus jejuou no lugar ermo. A diferença é que Israel não passou no teste e Jesus foi o vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários têm a ver com nossas escolhas e atitudes na jornada de nossa vida espiritual. Eu fiz aqui apenas um slide a mais comparando a introdução com a conclusão, só para fazer uma recomendação a você que é aluno, a você que é professor, que muitas vezes não está muito inteirado na questão de exegese, né, de interpretação do texto e até de comparação de textos bíblicos. Em geral, os eruditos não comparam Israel-nação com Jesus quando se fala de tentação, mas sempre, como está destacado na conclusão, faz a comparação de Adão com Jesus, né? Assim como Adão ele foi derrotado no jardim, Jesus ele é vitorioso no deserto, sempre fazendo a comparação dos dois. Por isso que eu coloquei essa observação. Quando a questão é a tentação de Jesus, a comparação não é feita com Israel-nação, como na introdução, mas com Adão, o primeiro homem, como na conclusão. Pelo menos é isso que o apóstolo Paulo faz, né, em Romanos 5,14, 1 Coríntios 15 e 22 e outras passagens, e os estudiosos da Bíblia também. Tá? Então fica aí apenas como um subsídio, caso alguém te aborde sobre essa questão, ou você que é professor seja indagado por algum aluno, poder responder adequadamente a forma usada por Paulo e pelos eruditos para fazer a comparação quanto à tentação de Jesus. A gente parte então para leitura diária, que eu sempre recomendo que seja feita em sala de aula só para enriquecer o assunto já no começo, né? Pode distribuir o professor alguns post-its, né? No caso 6, para os alunos já previamente, cada um abre numa das passagens bíblicas e se faça a leitura nesse momento para que todos estejam inteirados quanto ao assunto que está sendo tratado. É uma opção que pode ajudar a inserir os alunos no contexto da aula, ok? Aí a gente passa para o nosso infográfico propriamente dito, né, em que apresenta a lição como um todo, aquilo que é mais importante na lição pode ser visto nesse infográfico. Isso ajuda a assimilar o conteúdo, porque você faz um mapa mental que acelera o seu raciocínio, a sua capacidade de assimilar e de trabalhar a lição de uma maneira mais objetiva, ok? E aí fica aqui para os professores a sugestão de tempo para cada um dos tópicos, conforme
aquilo que é mais importante na lição. Por isso eu coloquei, para mim, o tópico 2 e o 3 são mais importantes, então eu coloquei 25 minutos em cada um e 20 minutos no primeiro tópico. Aí cada professor, dentro da necessidade de sua aula, é, é, gerencia, né, o tempo que tem. Isso aqui é só uma média para que toda a lição possa ser dada e os alunos que leem, claro, toda a lição, fiquem contentes, chegando até a conclusão, de maneira que toda a lição possa ser passada para os alunos. Então fica aí a sugestão para os professores. Assim a gente entra no primeiro tópico, né, começa falando sobre a tentação. Os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso. Vamos analisar o assunto partindo dos significados e sentidos dessas palavras, levando em consideração o contexto das várias passagens bíblicas. Cabe aqui acrescentar que a tentação é algo tão presente na experiência humana e muitas pessoas se sentem tão ligadas a essa expressão que a aplicam a si mesmas. Quando dizem, por exemplo, estou tentado a fazer isso, ou não sei se aguento essa tentação, etc. Afinal, quem pode negar que seja constantemente confrontado pela tentação, não é verdade? Todos nós, crentes e não crentes, estamos diariamente sendo confrontado com algum tipo de tentação. Então a palavra é tão forte que ela tomou um certo domínio público e as pessoas, mesmo não sendo crente, usam dessa forma como eu exemplifiquei aqui. E aí o primeiro subtópico vai falar sobre a provocação de Refidim, né? O substantivo tentação significa literalmente teste, provação, instigação. Na contenda paragmática de Refidim, no deserto, temos o significado dessa palavra. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós? Ou não? Êxodo 17:7. O vocábulo hebraico massá significa tentação e Meribá quer dizer contenda. Os israelitas estavam testando o próprio Deus. A Septuaginta traduz massá por peirasmos, tentação, a mesma palavra usada no Novo Testamento grego. O enfoque do termo aqui é sobre a ideia de instigação ou sedução para o pecado. Então, lá na provocação dos filhos de Israel a Deus, tem o significado de colocar Deus à prova. Já no Novo Testamento, essa palavra vai mais para o sentido de instigação para o pecado. E aqui cabe, né, uma reflexão, tendo em vista que a nossa geração de crentes tem sido instigada constantemente para se comportar da mesma forma, né? Quando diz, por exemplo, Deus vai fazer, tipo, essa nação é do Senhor, ele vai conquistar todas as pessoas e Jesus vai salvar, vamos profetizar que vai acontecer. Esse tipo de coisa, as pessoas falam muitas vezes na empolgação, sem levar em consideração o que as escrituras dizem sobre essas questões. E aí a gente acaba colocando, de certa forma, Deus à prova. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e aí cabe aqui você fazer uma reflexão, de repente, um pouco mais demorada sobre essa importante questão que tem tido relevância em nosso meio. E aí o segundo subtópico, a experiência de Massá e Meribá. Ninguém deve testar a Javé, o Deus de Israel, pois o nosso dever é obedecê-lo. O que aconteceu nessa contenda teve a reprovação divina, de modo que serviu como um paradigma daquilo que não se deve fazer. Testar Deus é questionar sua fidelidade no pacto e duvidar de sua autoridade. Entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele, e a Bíblia é contra essa prática. Então, tentar colocar Deus à prova é fazer a exata vontade de Satanás, o tentador. E muitas pessoas têm agido dessa forma. Esse subtópico complementa o primeiro. E aí a gente vai para o terceiro, que diz o seguinte: como um teste. Isso é muito comum no Antigo Testamento. O exemplo clássico é a passagem do sacrifício de Isaac. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. A finalidade disso é revelar ou
desenvolver o nosso caráter. O hebraico aqui para tentou é nissá, que tem o sentido de testar, experimentar, usado para pesquisas científicas hoje em Israel. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduz por peirazo, de onde vem o substantivo peirasmos, que aparece no Novo Testamento com a mesma ideia de teste. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, em Apocalipse 2:2. O Novo Testamento emprega o termo também com a ideia de tentativa. Então, aqui é o seguinte: pode acontecer durante a sua reflexão, você que é aluno, ou durante a aula, você que é professor, que alguém levante a questão que está lá na Epístola de Tiago sobre Deus não poder ser tentado pelo mal e não tentar a ninguém. Né? E aí pode ser que essa questão venha à tona, então você deixa para respondê-la exatamente nesse terceiro subtópico do tópico 1, que aqui o comentarista tá falando claramente que a tentação aqui usada por Deus é no sentido de provação, no sentido de experimentação dos seus servos para aprová-los, para levá-los a uma situação de aperfeiçoamento, diferente daquilo que Tiago está falando lá. Então, o Tiago está dizendo que Deus não instiga ninguém para pecar, para o mal, para a pessoa cometer pecado, para a pessoa se deleitar no pecado. Deus, ele tenta no sentido de provação. Então fica muito claro com esse texto. Você pode refletir sobre isso com os alunos, que vai chegar justamente nessa conclusão, se a questão for levantada assim. E aí tem também aqui um subsídio sobre essa questão que você pode apresentar para os seus alunos, e você que é aluno, aumentar o seu conhecimento sobre essa questão. Aí a gente então fecha esse primeiro tópico, verificando ou se perguntando se a gente alcançou o objetivo de conceituar a tentação. Então, o objetivo foi alcançado? É a pergunta que deve ser feita. E aí, se ficou faltando alguma coisa, tem sempre um espacinho de tempo para rever, para partir então para o segundo tópico, digo. E aí, no segundo tópico, a gente tem a tentação de Jesus. A tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado de sua história depois do batismo por João Batista no Rio Jordão. Era de se esperar que aquele que veio para desfazer as obras do diabo enfrentasse a reação de Satanás. O inimigo de nossa alma decide lutar por sua causa. É que a chegada do Salvador alvoroçou todo o reino das trevas. E aí é que eu fiz o recorte da própria revista de professor, que tem aqui o conceito de tentador. Então, é do latim tentatorem, o que induz a práticas que contrariam as leis de Deus. Nas Sagradas Escrituras, é Satanás o tentador por antonomasia, ou seja, é o agente e o estimulador da tentação. Ok? Então, esse é o conceito de tentação ou de tentador nos estudos teológicos, para a gente poder referenciar melhor essa questão da tentação. E aí a gente parte então para o primeiro subtópico, que vai falar sobre levado ao deserto. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É um lugar de profundo silêncio para meditação e oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que grandes homens de Deus foram preparados para o serviço sagrado, como Moisés, Elias e Elias. O termo deserto nessa passagem não é suficiente para determinar o lugar exato em que Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentações, mas há concordância entre os muitos estudiosos de que se trata de uma parte despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou o seu ministério. A tradição posterior indica o monte da
quarentena a oeste de Jericó, onde foi construída na encosta da montanha uma igreja no século VI, ok? Então, eu particularmente penso que todo cristão passa pela experiência do deserto de Deus. Por isso que eu coloquei entre parênteses, porque a gente usa a simbologia do deserto para falar do momento em que Deus nos prova, da situação em que Deus nos leva no sentido existencial, algo muito íntimo nosso, entre nós e Deus, que ele nos leva para uma espécie de deserto da nossa vida, em que as portas se fecham, em que há dificuldade em várias situações, e nesse ambiente simbolizado pelo deserto, que muitas vezes é o desemprego, a pessoa fica desempregada durante muito tempo, uma grande dificuldade para se arrumar trabalho, ou uma situação de enfermidade ou uma situação familiar, ou seja, Deus usa N situações para moldar os seus servos. E, pelo menos nos círculos cristãos em que eu circulo, eu ouço essa palavra sendo usada como uma expressão simbólica da provação que Deus nos submete. Então, o deserto para nós é aquele momento da nossa vida, ou alguns momentos da nossa vida, em que Deus, de certa forma, nos isola e nós ficamos numa situação de certa privação e necessidade, mas no momento em que Deus trabalha bastante a nossa. A nossa fé, né? O nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento em Cristo. Então, eu penso que a sua experiência seja parecida com a minha nesse sentido, o seu pensamento também, e aqueles que não passaram por isso certamente ainda vão passar, porque é como Paulo fala em Coríntios 12 sobre o espinho na carne, né, em que ele orou ao Senhor para que tirasse dele, e Deus disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando Paulo se conscientiza disso, ele passa então a sentir prazer nas dificuldades, no sentido que ele entende que aquela é a vontade de Deus para a vida dele, que aquilo vai fazer bem para ele no futuro. Então, é uma situação muito interessante que pode ser conversada em sala de aula com os alunos, e cada um pode falar um pouquinho, claro, rapidamente, se concorda ou não em que o deserto seja uma palavra simbólica para os momentos em que Deus nos põe em certo isolamento para nos provar e aprovar em Cristo na sua presença, ok? E aí a gente passa então para o segundo subtópico, que vai falar sobre o jejum de Jesus. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Só mais dois personagens bíblicos praticaram um jejum tão prolongado de 40 dias, Moisés e Elias. Mas isso aconteceu em situações específicas. Isso mostra que esse tipo de jejum, 40 dias e 40 noites, não é doutrina da igreja. Lucas afirma que Jesus, naqueles dias, não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. O verbo grego nesteuou, jejuar, significa literalmente abster-se de alimento. Então, aqui eu peço para que se tome cuidado para não travar a aula em torno do debate a respeito de Jesus ter ou não bebido água durante a tentação. O termo grego parece indicar que bebeu, porque está dito que se absteve de alimentos. Lembre-se de que Jesus viveu toda a sua vida como homem e não como Deus. Muito no nosso meio, ou muitos no nosso meio, têm dificuldade de enxergar a vida de Jesus como homem. Jesus de Nazaré. Jesus que passou 30 anos da sua vida vivendo no pequeno vilarejo de Nazaré, vestindo as mesmas roupas daquelas crianças, comendo a mesma comida daquelas crianças, trabalhando com o seu pai, né, aprendendo a profissão do seu pai, marceneiro, ou, é, e quando seu pai faltou, assumindo a responsabilidade
de marcenaria ou carpintaria e tendo que negociar de repente a venda de uma porta, de um material em madeira com os seus vizinhos, e até o momento em que ele começou a exercer o seu ministério. Então ele viveu como um arrimo de família, sustentando sua mãe e seus irmãos. Então essa compreensão, essa reflexão é muito pouco feita no nosso meio. A gente tem dificuldade de ver Jesus dessa forma. E isso é complicado porque vai justamente esbarrar nessa questão. Que as pessoas querem que Jesus tenha feito uma. Tenha passado, ou seja, por uma tentação ilusória que não aconteceu realmente, onde ele realmente não foi tentado, não tem sentido isso. Se ele passou por todas as coisas que nós passamos, isso foi real. Isso foi verdadeiro e a gente precisa se conscientizar disso e colocar essas coisas na nossa mente para refletir de uma maneira mais realista sobre a vida terrena de Jesus, ok? Então, aí, cuidado para não se estender muito nessa questão. Aí a gente passa para o terceiro subtópico que vai falar como a tentação aconteceu. Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes são desconhecidos. Essa tentação foi literal e isso se evidencia pelos detalhes da própria narrativa. Rejeitamos, pois, a ideia de uma tentação subjetiva, simbólica ou visionária. Com certeza, Jesus mesmo contou essa experiência aos seus discípulos. Okay? Então a dica aqui é ler o texto, a referência e se estender o mínimo possível, porque o raciocínio desse subtópico é complementado pelos demais ou pelos anteriores, ok? E aí a gente fecha então esse segundo tópico, tentando sempre responder a questão que é pedida. Foi possível explicar então o processo da tentação de Jesus? Então, se ficou alguma coisa aí para se esclarecer, o momento é esse, claro, na medida do possível. Aí a gente passa então para o terceiro subtópico, a tríplice tentação. Mateus e Lucas registraram as três últimas investidas de Satanás contra Jesus, e elas foram o ápice dessas tentações. Na verdade, Jesus foi tentado em todos os 40 dias. 40 dias foi tentado pelo diabo, Lucas 4 e 2, e continuou sendo tentado durante todo o tempo de seu ministério, Lucas 22, 28, Hebreus 4 e 15. E aí aqui a dica também é ler o texto e as referências, se estender o mínimo possível, porque a complementação vai vir nos subtópicos na sequência. E aí, o primeiro subtópico vai falar sobre a primeira das três últimas tentações. O objetivo dessa investida diabólica era incitar Jesus a usar os seus poderes em benefício próprio. A declaração pública do próprio Deus a respeito de Jesus, este é o meu filho amado em quem me comprazo, indica que isso era de conhecimento de Satanás. Mas mesmo assim, ele desafiou Jesus quanto à sua identidade. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. À semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o apetite físico com algo que lhe fora proibido. E aqui é interessante, é fundamental recordar que muita gente que conhecemos, com certeza você conhece também, tem usado em benefício próprio os recursos que Deus tem dado a elas para servir ao mundo em favor do Evangelho. Isso é nítido em várias lideranças cristãs. Então, gente, eu estou usando apenas isso como uma espécie de analogia, né? Lembrando que o inimigo tentou incitar Jesus para ele usar o poder que estava nas suas mãos, ou seja, como filho de Deus, ele poderia transformar aquelas pedras em pães. E a gente vê pessoas chamadas por Deus e que recebem talentos de Deus, que recebem condições financeiras e poder de Deus para agir em prol do reino, alcançando vidas, auxiliando a humanidade, usar aquilo que Deus deu para benefício próprio, né? Para ter uma vida, por exemplo, regalada, sabe? E coisas desse tipo, ou ficar ostentando uma vida de luxo, que não convém àqueles que lideram a igreja, aqueles que foram colocados como exemplo, porque
é ensinado no Novo Testamento e na Escritura em geral que a gente não tem apego a essas coisas, sabe? Não é pecado você ter, mas a ostentação de repente ter jatos para ficar para lá e para cá, sendo liderança da igreja, não é um bom exemplo para os que estão dentro e para os que estão fora, porque não condiz com aquilo que o Evangelho nos mostra. E aí, se você fala sobre Paulo, por exemplo, que no final da sua vida ele é abandonado por todos, como ele relata em 2 Timóteo, ninguém esteve na sua defesa, estava preso, é, pobre, né, numa masmorra, e pediu a capa para alguém trazer a capa dele, de repente estava passando até por frio, completamente abandonado. Se a gente falar isso para algumas lideranças cristãs hoje que ostentam uma vida de luxo, a gente vai perceber que não está de acordo com o Evangelho, né, que nos ensina, o próprio Paulo, a nos apegarmos às coisas humildes. Não é que a gente não possa ter, mas ter com moderação e colocar aquilo que Deus pôs nas nossas mãos em benefício das pessoas em geral. Como Jesus propôs àquele jovem rico, né, que ele vendesse tudo que ele tinha e distribuísse aos pobres. É claro que era uma coisa específica entre Jesus e ele, porque a Zaqueu Jesus não fez o mesmo pedido. Eu estou usando apenas como exemplo, ok? Que de maneira geral o Senhor quer que a gente se apegue às coisas que vão gerar um tesouro no céu. Então ter uma vida moderada, uma vida simples, e se Deus der condições para a gente, muito bom isso, mas sempre com moderação, nunca ostentando e muito menos pegando aquilo que pertence a Deus, à igreja, né, como material, como poder para alcançar vidas, para termos regalias pessoais. Então fica aí um momento que você pode refletir sobre isso e de repente na sala de aula possa se conversar de uma maneira objetiva, né, sobre essa questão que pode sei lá, vir sobre nós, cada um de nós. Está acontecendo com outras pessoas, mas pode acontecer com a gente também, né? Porque é uma questão de poder e a gente tem sempre que tomar cuidado quando a questão é poder. Então, discuta dentro do tempo proposto e se reflita sobre isso, que é uma questão importante, porque tem acontecido no nosso meio e em nossa época, ok? E aí a gente passa então para o segundo subtópico, que fala a segunda tentação. Aqui o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. A cidade santa para onde Jesus foi transportado é Jerusalém. Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo abaixo, usando o texto de Salmo 91, 11 e 12. Essa passagem refere-se a alguém que confia em Deus e, por isso mesmo, ao próprio Senhor Jesus. Ter a proteção divina, conforme as promessas desse salmo, é muito diferente de tentar a Deus. A proposta de Satanás era para Jesus testar Deus, algo que as Escrituras proíbem. E aqui é interessante ressaltar que em nosso meio cristão existe aqueles que aceitam a proposta de pôr Deus à prova, expressando coisas como: se eu sou o homem de Deus, ele vai fazer agora. Então a gente ouve muito isso daí. Aqui também dá para fazer uma reflexão específica sobre essa questão. E aí a gente vai para o terceiro subtópico, a terceira tentação. Esse último ataque consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Como disse um grande comentarista dos evangelhos, a concessão era pequena, a oferta grande. Teria Satanás o controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse? Jesus não discutiu sobre essa reivindicação do diabo. O Novo Testamento mostra que Satanás é o Deus desse século, o príncipe das potestades do ar, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E todo o mundo está no maligno, mas Satanás não tem nada para ninguém. Tudo não passa de mera aparência e engano.
E aqui, Jesus se concentra em responder à questão da adoração. O restante era apenas ilusão satânica. Então, o que Satanás ofereceu para Jesus não tinha sentido algum. Mas quando ele entra na questão da adoração, Jesus responde a ele que somente a Deus adorarás, só a Ele darás culto. E a gente tem aqui um subsídio no slide que você pode dar aqui uma pausa e fazer essa leitura se for pertinente aí ao seu estudo e à sua aula. Aí a gente passa para o quarto subtópico, que diz o seguinte: respostas de Jesus. O ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como está lá no texto áureo. Tá? Mesmo com toda a sua habilidade maligna, foi grande e devastadora a derrota de Satanás. Ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Está escrito, está escrito e está escrito. Jesus citou 3 passagens do Pentateuco. Assim, o grande conquistador, o Senhor Jesus Cristo, pode simpatizar com os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado de maneira real. Podemos nos consolar porque temos um protetor no céu que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Hebreus 4:15. E aí cabe aqui uma reflexão demorada, tendo em vista que essa soberba está potencialmente presente em nós, sempre esperando a oportunidade para nos dominar. Então, muito cuidado, porque mesmo dentro da igreja, hoje existem muitas pessoas cheias de soberba na vida e eu nunca olho para os outros de cima para baixo, mas no mesmo nível, né? No mesmo patamar, porque Paulo fala que aquele que cuida estar em pé, cuidado para que não caia. Então, a gente tem que olhar para essa situação olhando para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio nariz. Então, cabe aqui uma reflexão, se for pertinente, a sua sala de aula, ok? E aí a gente fecha assim, então, o terceiro subtópico, né, sempre perguntando-se se foi alcançado o objetivo de elencar as tentações de Jesus. Se não foi, aí abre-se um espaço para as dúvidas rapidamente e assim a gente fecha chegando à nossa conclusão, que diz o seguinte: diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar a força e os ardis de Satanás e seus demônios, pois ele ousou tentar o próprio Filho de Deus. Adão foi testado e não passou no teste. Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no limiar de sua história como nação. Mas Jesus foi aprovado, glória a Deus. Então, fechamos com essa conclusão. Meu destaque fica ali para a primeira parte. Espero ter contribuído com todos vocês. Desejo a vocês uma excelente aula. Aqui esse slide é apenas para lembrar algumas pessoas que não assistem o vídeo inteiro ou que usam somente o PowerPoint da lição, que eu passo pelo WhatsApp, que para a compreensão desse PowerPoint fica melhor assistindo a videoaula. Então, tem muita coisa que está no PowerPoint ou seja, tem muita coisa que eu falo que não está no PowerPoint que acaba complementando. Então, tendo uma dúvida, é melhor assistir o vídeo, né, inteiro, e quem não assiste nada, a recomendação é assistir justamente para ter uma melhor compreensão do PowerPoint, ok? Então, muito obrigado, gente. Excelente aula para vocês, que Deus abençoe ricamente, que seja enriquecedora na classe de cada um de vocês, e a gente se vê, se Deus assim o permitir, na semana que vem novamente. Muito obrigado, Deus abençoe e até lá.